Pablo Henrique Costa Marçal. O coach da montanha, um mentiroso, o cara que falou mal do Ayrton Senna, ele é só um meme ou um gênio do marketing. O Pablo Marçal recentemente se candidatou a uma das prefeituras mais importantes do país, que é a prefeitura de São Paulo. E conforme isso foi se desenrolando, muitas pessoas vieram até mim me perguntando como ele faz para ganhar todos os debates. Claro que os oponentes dele serem muito incompetentes ajudam bastante. Mas não é só isso. E nesse vídeo você vai entender quais são as estratégias que o Pablo Marçal utiliza para vencer todos os debates, mesmo quando ele não tem muita razão. Muitos odeiam Pablo Marçal e muitos admiram ele, mas uma coisa que ninguém pode negar é que ele sabe chamar a atenção. E hoje a gente está em um momento onde as redes sociais elas são mais importantes do que a própria TV, então a habilidade de chamar a atenção se tornou muito importante nas eleições. E o Pablo Marçal utiliza o que Arthur Schopenhauer chama no seu livro de dialética erística, onde ele mostra 38 estratégias de vencer qualquer debate. E agora eu vou te mostrar como Pablo Marçal usa os estratagemas de Arthur Schopenhauer para vencer todos os seus debates. Nesse momento a gente vai ver aqui um embate que ele teve, né, com o atual prefeito Ricardo Nunes sobre ali o tema de segurança pública e como ele utilizou, né, o apelo à emoção para se sair de uma situação que era bem complicada para ele. Vamos rodar aqui e analisar esse trecho. Pessoal, a gente tem visto o quanto é importante o aumento dos efetivos. Nós aumentamos em mais de 2.000 policiais militares na Operação Delegada, mais de 2.000 na GCM e o uso da tecnologia. Nós temos o Smart Sampa. Qual que é a tua opinião sobre esse programa que faz o reconhecimento facial, identificação de placas com registro de roubo e furto para a contribuição da segurança da cidade de São Paulo? É o que eu já coloquei no plano de governo, da gente trazer tecnologia, o anticrime e uma análise preditiva, porque a cidade de Londres. Bom, aqui ele vai começar a dar o ponto de vista dele e fazer uma proposta que vai ser rebatida pelo Ricardo Nunes, e aí a gente vai entender como que ele vai fazer para se sair desse rebate, que foi bem efetivo, inclusive. Por exemplo, tem centenas de milhares de câmeras e ainda ela é ineficiente na criminalidade, no combate à criminalidade. Se a gente não tiver análise preditiva disso, né, não usar a tecnologia para isso, a gente não vai conseguir combater o crime com a cidade de 12 milhões de pessoas. A lei permite a gente levar o número de GCMs até 24 mil, e eu proponho nesses próximos 1.460 dias, eu assumir nesse governo, a gente ter 21 mil. E a gente tem dinheiro suficiente para isso. Olha só, ele disse que a lei permite subir até 24 mil e ele prometeu que, enfim, no mandato dele ele vai subir o nível em 21 mil, né? O número de guardas municipais. E esse é um ponto muito interessante e importante para essa análise que a gente vai fazer agora. Tem que revisar contrato para isso. A situação de insegurança nessa cidade é absurda e nós vamos aumentar esse efetivo e vamos valorizar essas pessoas. E aqui ele utilizou uma estratégia bem interessante. Primeiro, ele disse que é possível, que dá para fazer, dá para aumentar em 24 mil, e depois ele propôs, né, prometeu que iria aumentar em 21 mil, dando a impressão ali de que é algo tranquilo de se fazer e que ele vai conseguir. Mas vamos entender agora qual vai ser a resposta do Ricardo Nunes para ele. Pablo, com relação à questão da gestão pública, eu coloquei 2.000 guardas civis metropolitanos a mais. Só para você ter uma ideia, a cada 1.000 guardas civis metropolitanos são 110 milhões de reais. E tem uma questão de responsabilidade fiscal, que é o teto com relação à questão à receita corrente. Então, não seria... Pronto, ele trouxe aqui um número, né? Ele falou que a cada um número ali que ele acrescenta, ele foi 1.000, né? Cada 1.000 guardas municipais vai ser um tantão de milhões aí, e ele vai explicar aqui por que não seria possível cumprir o que o Pablo Marçal está prometendo. Possível colocar 21.000 guardas civis metropolitanos, a não ser que você retirasse recursos da educação, da saúde, que isso não é o caso. Mas só para poder dar aqui uma... Olha só, ele já jogou aqui a não ser que você tirasse recursos de educação e da saúde e tal, já dando a entender que se o Pablo Marçal for cumprir o que ele promete, ele vai estar tirando recursos da saúde, da educação, outras coisas que também são caras ali para as pessoas que estão assistindo esse debate. Contribuição com relação à questão de gestão. Mas eu queria voltar a falar dessa questão do Smart Sampa, que eu demorei um ano, porque o partido do candidato Boulos ficou entrando com ação na justiça, várias pessoas, mas a gente conseguiu.
e está aberto ali na 15 de novembro, inclusive o espaço para fazer visitação. Nós estamos ainda no período de adaptação, são 14 mil câmeras até o final do ano. Aqui, nesse caso aqui, eu até achei que ele deu mole. Ele poderia ter. Enfim, talvez ele tenha pensado que seria mais benéfico para ele aí bater no Boulos, mas dentro do confronto com o Pablo Marçal seria mais interessante ele manter ali, ser um pouco mais incisivo na impossibilidade que ele colocou do Pablo Marçal cumprir a promessa que ele acabou de fazer. São 20 mil câmeras, e nesse período só de adaptação. Lembrando, galera, que eu aqui não estou apoiando candidato nenhum ali, eu estou só fazendo uma análise retórica aqui do desempenho que cada um teve no debate. Já foram presos 130 pessoas e 11 pessoas desaparecidas foram encontradas. Então a gente vai ter um grande avanço do uso de tecnologia para poder melhorar a segurança em São Paulo, que eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser um grande investimento aqui para a gente poder melhorar a questão de segurança. E só falando de questão de segurança, eu entendo também, Pablo, de que a questão de atrair empresas, a economia, geração de emprego e renda é fundamental, né? Qual seria a tua ideia com relação à questão de... Aí eu acho que ele estava tentando meio que fazer um joguinho de comadre aqui com o Pablo Marçal, né? Enfim, perguntou aí qual vai ser Saiu do assunto. Ele não bateu muito, ele não teve a intenção de bater muito ali na refutação que ele fez sobre os 21 mil guardas municipais. Lembrando, se você acha que você é uma pessoa que não se comunica bem e você gostaria de se comunicar melhor, dá uma olhadinha no primeiro link da descrição que você vai aí ter uma oportunidade de melhorar a sua capacidade de se comunicar, inclusive em debates e em outras situações. Mas vamos continuar aqui. Segurança e geração de emprego e renda. Todas as vezes que a gente trocou ideia aqui no debate, você sempre fala que é difícil, sempre que é impossível. Eu não consigo ver você no futuro dessa cidade, justamente por suas próprias declarações. Todo projeto que eu estou envolvido, quando uma pessoa fala assim, isso é impossível, a única coisa que eu faço é tirar essa pessoa. Porque não há nada impossível para quem acredita, para quem crê. Olha só que interessante, ele já jogou uma abstração aqui, para uma situação mais que as pessoas vão imaginar. Eu não consigo ver você no futuro dessa cidade. Toda vez que alguém diz para mim que é impossível e em algum projeto meu, o que eu faço é afastar essa pessoa, dando a entender que a questão orçamentária que o Ricardo Nunes colocou se trata só de uma incompetência. Ah, beleza, mas se você olhar o orçamento, eu não sei se o que nenhum de dois está dizendo aqui é verdade. Eu estou falando aqui, vamos partir do princípio que o Ricardo Nunes falou é verdade e não tem como, é impossível você colocar 21 mil guardas municipais. Ele simplesmente ignorou isso, ele ignorou completamente o argumento e criou aqui uma abstração, dizendo que nada é impossível, apelando mais para a emoção, para a superstição das pessoas, e as pessoas são supersticiosas. Vamos continuar aqui para a gente ver qual é a linha que ele vai continuar seguindo. A gente tem que moralizar essa gestão pública, a gente tem que ter eficiência nessa gestão, a gente não precisa lotear a prefeitura igual você está fazendo, com 12 partidos políticos. Olha só, voltou aqui, ainda redirecionou para um ataque dele tá loteando a prefeitura ali. Ele já não respondeu, e nesse momento aqui, a pessoa que está assistindo aqui, as pessoas de um modo geral, né, o afegão médio, ele já esqueceu da incoerência do Pablo Marçal de dizer que vai colocar 21 mil guardas municipais. Está assistindo? O prefeito, ele tem perfil de vereador, ele acabou sendo colocado aí, e de fato... Aí mais uma característica pessoal, né? Ele tem um perfil de vereador e tal, dizendo que ele não é competente, até porque esse argumento ele tem uma âncora ali no fato de Ricardo Nunes ser o vice, né? O Bruno Covas, enfim, faleceu e ele assumiu, então ele não foi eleito. Esse perfil, ele atrapalha o avanço dessa cidade. Eu não estou atacando a índole dele, não estou falando nada da personalidade dele, chama-se perfil. Inclusive, eu queria pedir para você que está assistindo, estude o perfil dos candidatos. Tem alguém que é estudante, sabe tudo, só passou a vida estudando, nunca trabalhou, nunca empreendeu, nunca construiu riqueza, mas é boa para falar o tempo inteiro. Colocou dezenas de negros para fazer o plano de governo, mas não trouxe nenhum aqui no debate. Tem nem... Olha só, aqui ele aproveitou para atacar, eu acho que é a Tabata Amaral, né, que ele está atacando aqui, falando que não trouxe nenhum negro, mas a gente vai falar desse ponto aqui mais para frente. O outro é um fanfarrão que simplesmente... Ele todo ano ele faz o modo Lula, mas vocês viram aqui, inclusive, segue aí Pablo Marçal 1 no Instagram, você viu que eu comecei a trazer de volta o Boulos que ele é. Ele estava quase me agredindo aqui, avançando na carteira de trabalho,
E né, imagina o que faz um cara desse ser prefeito dessa cidade e ter essa torcida Kids dele aqui sempre muito reforçada, quando precisa junta com a Tabata, a turma toda aqui, tá todo mundo defendendo esse cara. Ele usa muito o recurso, né, de jogar pra plateia, de ganhar o público. Ele não necessariamente dá bons argumentos, ele joga pro público, e eu não tô aqui criticando isso é uma estratégia que a maioria dos políticos usam desde que o mundo é mundo e meio que é o que é mais eficiente, né? As pessoas não estão tão interessadas assim em saber das propostas, elas querem saber quem ganhou. É meio que, enfim, você pode gostar, não pode não gostar, infelizmente é assim que funciona. É o seguinte, a gente tem um problema muito grande nessa cidade e começa na figura do prefeito. Prefeito, quem que você, sem ser você aqui, quem que você excluiria para não ser... Zerou seu tempo. Então a gente viu aqui eles utilizando ali o apelo para emoção, né? Ele jogou ali para dizer que nada é impossível se você realmente acreditar, ele que deu a entender que o prefeito que seria incompetente de não conseguir colocar ali os 21 mil guardas municipais, mas ele não respondeu diretamente como ele faria isso e nem se isso é possível, ele simplesmente fugiu desse ponto. Agora a gente vai analisar aqui um dos memes mais clássicos aqui, né, que foi quando ele mostrou a carteira de trabalho pro Boulos, e a gente vai entender aqui como que ele utilizou, né, a estratégia do ad hominem para sair de uma situação complicada. E nesse caso aqui, o Boulos também estava utilizando muitos ad hominems também, então meio que foi chumbo trocado total aqui. Marçal, você é um mentiroso compulsivo, é viciado em mentir, é impressionante. Eu acho que você veio para o debate, as pessoas percebem, com a sua plateia e tal, para tumultuar. Você é o padre Kelmon dessa eleição. Aqui ele simplesmente fez um ataque pessoal, disse que ele é mentiroso e meio que fez uma associação ao padre Kelman, que foi meio que um meme aí na outra eleição. Isso também só serviu para fazer ele uma... Enfim, não foi um candidato sério. E o que eu discordo do Boulos, eu acho que isso daqui é um tremendo erro dele subestimar o Pablo Marçal dessa forma e talvez ele até pague caro por conta desse erro. Mas vamos ver aqui como que o Pablo Marçal se sai dessa... Aqui é uma disputa de ad hominem, uma disputa de ataque pessoal, e vamos ver quem se saiu melhor. Eu sou o padre Kelmo, eu vou exorcizar o demônio com a carteira de trabalho. E cara, aqui ele já tinha ido preparado para mostrar a carteira de trabalho pro Boulos. Só que aí ele ficou muito perfeito, né, ali o momento, porque o Boulos deu esse presente, deu essa deixa para ele ali de chamar ele de Padre Kelmo. Provavelmente ele não tinha pensado nessa piada de exorcizar o demônio, mas ele tem um pensamento muito rápido, ele sabe improvisar muito rápido e ele conseguiu aí aproveitar essa deixa aí e explorar e, mano, dominou aí as redes sociais esse meme. Nunca trabalhou, um grande vagabundo nessa nação. Aceito sim exorcizar, você nunca vai ser prefeito de São Paulo enquanto tiver homem aqui nessa cidade. Essa é a pergunta dele? E aqui, daqui em diante, é muito ruim. Então eles ficam tentando jogar um pro outro pra tentar falar por último. É uma merda essa parte. O tempo é livre. Bom, olha, eu tenho o maior orgulho de ter começado a dar aula há mais de 20 anos na escola. Aqui ele vai falar um pouco do histórico dele, mas até onde eu vi, não é tão verdade assim não. Ele teve umas experiências muito curtinhas, dando aulas pontuais ali. Ele não realmente foi um professor que trabalhou dando aula, isso não é verdade. Mas não é esse o ponto. Aqui a gente viu, né, um ataque, uma disputa de ad hominem, os dois se atacando pessoalmente ali, e visivelmente o Pablo Marçal conseguiu sair por cima e ele conseguiu, inclusive, dominar depois, né? Isso daí as pessoas pegaram. E um ponto aqui muito importante aqui para ele conseguir fazer isso foi o uso da carteira de trabalho. Ele chegou e mostrou a carteira de trabalho, que é o uso de uma alegoria, de um elemento físico e visual que faz com que as pessoas lembrem daquilo que ele falou. E tudo que o Boulos disse antes disso, né, para atacar ele, meio que se perdeu no momento que ele fez isso aqui. Mostrou a carteira de trabalho. Foi literalmente uma carteirada. E gerou muitos cortes e memes de pessoas fazendo figurinhas dele mostrando essa carteira de trabalho. Então foi um ad hominem aqui bem sucedido, um ataque pessoal que foi efetivo.
Bom, aqui a gente vai ver um outro embate, né, do Pablo Marçal com o Boulos, e nesse momento aqui o Boulos vai fazer um ataque pessoal, né, mais um ad hominem, mas dessa vez é meio que verdade, né, ele realmente foi condenado, isso daí aconteceu, só que aí ele vai utilizar uma estratégia para desviar a atenção do público para um ponto negativo do Guilherme Boulos, e ele também faz isso de uma maneira muito eficiente. Marçal, você não devia nem estar aqui, né? Porque no último debate, você disse que deixaria a sua candidatura se mostrasse a sua condenação como ladrão de banco. Isso daí, eu não lembro, até vi o outro debate, eu não lembro agora qual foi a fala, mas ele falou: mostra aí alguma coisa que eu roubei de alguém que eu largo, enfim, abro mão da minha candidatura. Ele não fala necessariamente uma condenação. Então aqui o Bolo já utilizou isso daqui para dar a informação ao público que o Pablo Marçal já foi condenado ali criminalmente. Eu mostrei, está na rede social, mas você mostrou, mais uma vez, que não tem palavra. Agora, sobre oportunidade de desenvolvimento econômico, eu queria te perguntar o que você acha dos céus da Marta que deram oportunidade para os jovens da periferia. Primeiro, se você conhece, e o que você acha? Aqui depois ele fez aquele ataque pessoal, depois fez uma pergunta sobre alguma coisa que eu sinceramente não conheço esses céus da Marta, mas eu acredito que seja algo positivo, né, que as pessoas, ou pelo menos que as pessoas entendem como positivo, e ele está tentando forçar o Pablo Marçal a reconhecer um mérito da vice dele. Em primeiro lugar, mais uma vez, você está me confundindo com o quadrilheiro chamado Luiz Inácio Lula da Silva, com as pessoas que você tanto apoia, chamado José Genuíno, José, sei lá como é que chama, se é Dirceu, Dilma Rousseff. Aqui ele está pegando enfim, você está me confundindo com um quadrilheiro do Lula tal. O que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo para as pessoas: olha só, o Boulos apoia essas pessoas que têm ali um monte de problemas. Ponto. E ele não negou ali a própria condenação, nem nada do tipo. Ele simplesmente desviou a atenção. Falou: ó, para de olhar para minha condenação e olha para o Boulos aqui apoiando o Lula. É isso que ele está fazendo. Você, que é o PT Kids nessa prefeitura de São Paulo. Aqui ele colou mais um rótulo, né, de PT Kids. Olha só, esse cara aqui é do PT, ele é do PT, é isso que ele tá dizendo. E, enfim, ele tá tentando aí ganhar a simpatia de pessoas que não gostam do PT, e isso é uma forma muito eficiente, né, de você colar um rótulo na pessoa. E enfim, os dois lados fazem isso com muita frequência. Inclusive o Boulos faz isso diversas vezes em vários momentos aí da carreira dele. Isso até é uma demonstração no país inteiro de um PT do PSOL, que é uma grande merda nessa nação. Isso aqui é a escória da esquerda. A esquerda já não presta, você imagina a escória da esquerda. Bom, meio que ele não disse nada com nada aqui, ele só tá dizendo, ó, ele é de esquerda, ele é a escória da esquerda, ele apoia o Lula, ele apoia o PT, ele só tá falando qualquer coisa para as pessoas entenderem isso. Não tem condenação, isso aí foi prescrito. Eu trabalhei para um cara consertando computadores. Se você quiser saber. Inclusive, isso daqui já meio que não funciona muito bem. Vazou um áudio dele mostrando que ele sabia, sim, que ele não estava tão inocente na situação quanto ele diz que estava. E ele também fala que não teve condenação porque ela prescreveu. Não, realmente prescreveu, mas ele foi condenado e não cumpriu pena por causa dessa prescrição. Aí ele dá a entender que não tem nada contra ele. Mas no caso que o Boulos falou, realmente procede ali. Saber os detalhes, já gravei isso há anos no YouTube, você pode assistir Pablo Marçal. Agora, a grande verdade é, por que você não pediu sua música no Fantástico, já que você foi preso 3 vezes? Conta aí para a sociedade paulistana. Olha só, ele meio que estava falando ali coisas e falou, ó, por que você não pediu sua música no Fantástico já que você foi preso 3 vezes? O que ele quis dizer aqui? Ó, ele foi preso 3 vezes, mano. Eu não tenho condenação porque a minha prescreveu, mas ele foi preso 3 vezes. Foi isso que ele falou aqui e jogou pro público essa informação e meio que as pessoas acabam esquecendo o que o Boulos falou e eles só lembram que o Pablo Marçal mitou aqui. Lembrando que eu não tô apoiando o Boulos, nem apoiando ninguém aqui nessa análise, é só uma análise retórica mesmo e com certeza eu não tô apoiando o Boulos. Agora a gente vai analisar o último ponto que ele vai utilizar uma falácia conhecida como apelo à hipocrisia, e vai ser contra a Tabata Amaral. Então, ela vai fazer aqui uma declaração sobre inclusão racial e, enfim, coisas aí que ela defende, e a gente vai entender como que ele vai fazer, qual estratégia ele vai utilizar para colocar ela numa saia justa, e eu já te adianto que funcionou. Ela fica um pouco perdida aqui, sim.
Eu tenho muito orgulho de ser uma das autoras da ampliação da lei de cotas no Congresso Nacional e venho demonstrando o meu compromisso com o combate ao racismo também na construção do plano de governo. Mais de 40% das pessoas que coordenaram o meu plano são pessoas negras. Nós estamos apresentando 44% de candidaturas à vereança, porque acho que a gente tem que ir além do discurso. Nossa, esse trecho tá meio longo, né? Ela tá aqui falando um monte de coisa e só exaltando mesmo, dizendo, ó, eu sou antirracista, eu sou a favor da inclusão, tá pagando ali, enfim, tá querendo dizer isso, que ela não é contra o racismo. É meio genérico, todo mundo é contra o racismo, né? Mas ela é o que ela tá dizendo aqui de um jeito bonito. Discurso. Está no meu plano de governo uma previsão de que a gente possa, sim, avançar na educação antirracista dentro do ensino fundamental, mas a gente vai além. A gente sabe que existem inúmeras consequências do racismo estrutural, então a gente traz o Capacitaí, que é voltado para empreendedorismo e formação. Olha só que interessante, ela usou uma estratégia aqui de, enfim, dela tá dando uma inflada no que ela tá dizendo. Ela disse, ó, a gente vai além, mas ela vai além da onde? Ela no meio que, ela só disse que acredita que dá pra fazer essa inclusão ali, mas ela não disse como, não disse, enfim, nenhum meio que ela faria. E depois, depois quando ela não disse como que ela faria aquilo, ela falou a gente vai além e citou um programa ali que também a gente não tem nenhum tipo de certeza que vai ter alguma efetividade. Profissionalizante para a população negra e também editais na cultura voltados para a valorização da cultura negra. Muito obrigada pela pergunta. Luciana, muito obrigada. Agora o tempo de vocês, que resta para vocês perguntarem entre si e replicarem, obviamente, se tiverem réplica, começando por Pablo Marçal. Tabata, no discurso é muito interessante. Bom dia. Por que você não colocou uma vice negra? Olha só, aí ele só deu uma lapada. Por que você não colocou uma vice negra? Ponto. Não falou mais nada. E olha só, a gente consegue ver que ela realmente fica desconcertada. Por quê? Porque ela defende esse tipo de representatividade ali, de que você tem que colocar os negros mesmo ali pra... Enfim, essas coisas, ela defende essas coisas. Posso? Eu tenho muito orgulho da vice que eu trago do meu lado, professora Lúcia França, para quem não conhece, empresária, vem de baixo, professora, uma grande defensora da educação e honesta, o que aparentemente é um divisor de águas para você definir os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Olha só, ela ainda, você consegue ver que ela ainda tá constrangida ali, ela não se recuperou tanto da pergunta, por que não é negra? Isso daí acabou arranhando um pouquinho todo o discurso dela. Não estou dizendo que o discurso dela estava errado, e nem que o Pablo Marçal está certo. Estou dizendo que a retórica que ele utilizou ali, a estratégia retórica, conseguiu sim abalar tudo que ela disse até aqui. Paulo, a questão racial não deve ser tratada no específico, mas é no coletivo. Então, ao invés de dar uma resposta... Tá, mas meio que ela defende essa questão ali de você colocar uma pessoa negra como um símbolo ali de que ela tá naquele lugar. Então, ainda assim, a pergunta dele bateu certo nela. Não tô dizendo que isso é certo ou que, enfim, que você tenha que tratar no específico, só tô dizendo que ela acaba defendendo muito isso aí e ficou um pouquinho puxado para ela essa simples pergunta. Inclusive, eu nem acho que isso deveria ser um critério para ela escolher a vice, nem que o Pablo Marçal tá certo em argumentar dessa forma, mas funcionou. Resposta única, a gente traz um time que é extremamente diverso. Foram quase 800 pessoas construindo o nosso plano de governo. Todos os grupos liderados por mulheres e pessoas negras. Uma chapa que é a... Todo grupo, um monte de pessoas, mas a vice não é negra. E, enfim, a vice é o que tá ali do seu lado, né? Então, visivelmente, isso daí fica mais na cabeça das pessoas. E com certeza o Pablo Marçal tá explorando isso e vai explorar ainda. Mais diversa. Conheçam os candidatos a vereador e vereadora do PSB, que vocês vão se impressionar. Aproveitando que o candidato não me fez nenhuma pergunta sobre a questão da educação... Ó, aqui ela tá tentando desviar um pouquinho do foco, falando, não, vou falar de uma outra coisa aqui para ver se as pessoas esquecem um pouquinho desse assunto. Queria reafirmar aqui o meu compromisso com a alfabetização de 100% das crianças até o 3º ano e também que a gente possa expandir a rede em tempo integral. Eu escolhi, diferente da teoria, na prática... Olha só que interessante, ele já chegou, ó, diferente da teoria, com isso daqui ele resumiu tudo que ela disse em teoria. Isso é só uma teoria, e diferente da teoria, eu, na prática, coloquei, ele vai falar que colocou uma vice negra.
A Antônia de Jesus, ela é a minha vice, ela é negra, ela é da periferia de Pirituba, ela é mãe, ela é mulher, ela entrou nesse cenário de Olha só, ele ignorou completamente tudo que ela disse. Ela só fala na teoria. Eu tô fazendo na prática e ele pegou aqui. E ele é muito bom nisso. Ele simplesmente tá criando um mini storytelling ali da pessoa que ela é e tal. E meio que vai direcionar a fala dele pra ela e ignorar completamente a Tabata, agindo como se ele já tivesse refutado tudo que ela disse. fato, né, para a gente trazer essa igualdade entre as raças. Não tem nenhum outro vice, não tem nenhum vice negro aqui, a não ser na minha candidatura. E é um prazer você estar aqui, viu, Antônia? Você é muito bem-vinda, você é amada pela população, você é heroína, você salvou um bebê. Eu tenho um prazer e a honra de... Olha aqui, ele falou com ela e tá usando de novo ali um apelo pra emoção e, de novo, funcionou. Ele deixou realmente a Tabata bem desnorteada levantando essa questão. ter você como vice aqui, e você vai ser a vice aqui na cidade de São Paulo, tá bom? Ele usa uma estratégia bem interessante, né, de cantar vitória. Ele meio que dá a entender, ele tenta colocar na cabeça das pessoas que ele já ganhou, que não existe outra possibilidade. E isso é uma tentativa de persuadir as pessoas de dizer: ah, já que ele vai ganhar mesmo, principalmente as pessoas que não querem que o Boulos ganhe em específico, já que é o Pablo Marçal que vai ganhar mesmo, eu vou votar nele. Então, todo mundo que não quer o Boulos é o que ele quer, né? A estratégia dele. Todo mundo que não quer o Boulos vai votar em mim porque eu sou o único que tem chance. É isso que ele está tentando colocar aqui. Então, a gente viu aqui algumas estratégias que ele utiliza nos debates. Se você tiver algum trecho, algum corte que você quer que eu analise, comenta aqui embaixo que eu vou dar uma olhada. Se você quiser melhorar a sua capacidade de, como orador, de se comunicar, dá uma olhadinha aqui no link na descrição. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!